Então, como a IA pode transformar a coleta de requisitos em projetos de software? Se vocês têm dúvidas sobre isso, então fica comigo aí até o final desse conteúdo, que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Vocês estão ao vivo aqui, Guilherme e Carlos, se quiserem em qualquer momento abrir o microfone e fazer alguma pergunta, fazer uma contribuição, também fiquem à vontade, tá? Quem está assistindo a gravação aí no YouTube, deixe seu like, seu comentário, seu engajamento, é muito relevante também. Se você quiser ficar com esse mapa mental aqui no final, é só responder o NPS que eu vou deixar aqui na descrição. E para quem está já inscrito nas lives, é só responder o NPS que eu vou mandar no link aqui do Teams e depois lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, a motivação para esse conteúdo é o seguinte, né? Eu dei uma orientação recentemente para uma mentorada minha que estava criando um fluxo, né, para mudar a forma que eles usam o RP da empresa dela. Então, até tem a ver com o que o Carlos estava comentando ali antes da gente entrar, porque ela precisava ali gerenciar materiais e medicamentos fornecidos judicialmente. Ela trabalha dentro de um hospital, né? Então, os alunos do GHS, eles têm essa oportunidade de trazer um exemplo real, eu dou ali a orientação e como que ela pode fazer no contexto específico dela, né? Não fica ali restrito aos vídeos, então foi nesse tipo de trabalho que eu vi essa necessidade. E ela não tinha certeza, né, de que o que ela estava fazendo era um projeto de software. Né? Mas eu mostrei que sim, pois ela precisaria. Então ela estava na dúvida, né? Até aquele momento ela tinha dúvida. Projeto de software não é só quando a gente precisa implantar um software do zero, né? Sejam de prateleira, sejam customizados. Eu falei, não, se você vai criar um novo processo ou aprimorar um processo, não é criar do zero, no caso ali ela ia aprimorar um processo, que é mudar a forma que eles usam o RP, eu considero isso um projeto de software, porque vai mudar a forma que um determinado sistema é utilizado, você precisa gerar impacto de negócio com isso, né? Impacto que não era gerado antes. Então, por isso que eu falei, ó, a gente precisa estruturar bem aí os seus requisitos. No final ali eu vou mostrar como que ficou a versão inicial que ela trouxe e a versão futura. E quando eu for contextualizando cada ponto, eu vou trazendo como que a IA pode ajudar, tá? Porque esse ponto de modelagem de processo é muito importante para quem implanta RP, né? Eu tive ali como um dos primeiros projetos de software que eu gerenciei, eu precisava ali implantar alguns módulos de RP. Então, assim, sem o fluxo desenhado, né, mostrando ali o que que a pessoa faz em cada tela, é muito difícil você ter clareza para fazer isso, né? Então, eu falei que sim, ó, veja só, ela precisava coletar requisitos de mudança no uso do RP. Então, eles já usavam o RP de uma determinada forma, eles precisariam mudar. E implantação de outros softwares. Então, ela estava na dúvida, eu vou fazer uma planilha aqui, eu vou implantar um Trello, um outro sistema, entendeu? Então, durante o fluxo, ela estava na dúvida ali sobre como que ia fazer isso. E a criação de processos de supervisão. Então, além do fluxo que as pessoas precisariam executar, eles precisariam atribuir a uma função a responsabilidade de supervisionar essa adesão ao fluxo e também aos indicadores que eles precisariam verificar que iam mostrar que o fluxo estava de fato sendo seguido e gerando o resultado necessário, tá? Então foi nesse contexto que eu falei, bom, já decidi aqui o tema da live de quinta. Nessa quinta, especialmente, não foi exatamente o pedido de vocês no NPS, mas eu acho que pode ajudar, porque assim, muita gente pergunta lá, como que eu faço para usar IA, como que eu coleto o requisito melhor, enfim. Então é um caso específico, né, que estava acontecendo. Então, contexto, para quem não sabe, não sei aí o nível de todo mundo que está aí ao vivo, vai ver a gravação depois, né? Ó, o que que é um requisito? Requisito técnico, basicamente, é a característica de uma aplicação, né? Em termos de funcionalidade, o que ela precisa fazer, ou uma especificação qualquer que não é uma funcionalidade. Exemplo, uma aparência, uma marca, um preço, ou qualquer outra especificação, né? Então, é a característica da aplicação desse tipo. E como que a IA pode ajudar você a estruturar um requisito técnico em um contexto como esse, por exemplo, né? Ela recebe dados não estruturados e assim os deixa, por exemplo, numa entrevista. Então, veja só, precisaria mudar a forma que as pessoas usam o sistema. Então, se ela precisa mudar isso e vai entrevistar a pessoa, ela pode, sei lá, abrir um Teams da vida no celular dela, colocar do lado da pessoa ali, começar a gravar e falar, vou gravar aqui porque eu preciso da transcrição da nossa reunião. E depois eu vou pegar a transcrição dessa reunião, vou colocar dentro, por exemplo, de um chat GPT ali no modo thinking e falar bem assim, olha, eu preciso que você extraia daqui o que é mudança no uso do sistema que foi discutido nessa reunião. E aí ele, a partir da transcrição, já traz a descrição do requisito funcional, entendeu? Ou do requisito técnico, na verdade. Então é aquilo. Não basta você ter o texto da conversa com a pessoa. Você precisa entender, olha, você precisa colocar isso de contexto para ele, né? Ó, as pessoas usavam aqui dessa forma o sistema e elas vão usar de outra forma. Então entenda que a gente precisa fazer a descrição do requisito técnico dessa forma e a partir do conteúdo da entrevista que está transcrito ali, ele pode descrever melhor o requisito técnico, tá? Então, essa é uma forma de você agilizar, né? Que senão, imagina, você tem que ouvir toda a reunião, ou ler ali todo o texto, entendeu? Então, uma forma de você usar a IA a seu favor, né? Para não ter que ficar escrevendo requisito muito detalhado, porque já foi tudo discutido dentro da reunião. Aqui, que como a gente está na fase de contextualização, talvez seja mais difícil vocês visualizarem, mas quando a gente entrar no fluxo específico mais no final, vocês vão entender isso, né? Então, esse é o requisito técnico. O requisito de negócio, veja só.
já é diferente, já é o impacto de negócio, tá? Que o uso de uma aplicação por determinado período precisa gerar, né? Então, veja só, você está implantando ou mudando um novo sistema. Para quê? Para que você alcance um objetivo com determinado valor em determinado prazo. Quer comentar alguma coisa aí, Antônio? Vou mutar você aí, beleza? Se quiser falar alguma coisa, só manda no chat aí ou abre. Então, veja só. O impacto de negócio já é uma especificação que precisa ser descrita em termos de objetivo. Veja só, aumentar a receita da empresa, valor 10 mil por mês, em um determinado prazo. Então, por exemplo, até 30/10/2025. Então, aqui eu estou dando um exemplo que não é conforme o contexto dela, no final ali eu vou mostrar o contexto dela, mas o requisito de negócio é fundamental para que você garanta que o quê? Que a aplicação que você está implantando ou que você está mudando, de fato, tem um valor de negócio aferível. E quando eu falo que o conteúdo que eu produzo, inclusive, ajuda os gestores de projetos de software a serem produtivos, é porque a principal medida de produtividade é isso aqui. É o objetivo, valor e prazo, é o impacto de negócio, tá? E como que a IA pode ajudar? Ela pode sugerir benchmarks de indicadores. Então, olha só, eu estou entrando aqui numa área de estoque. E a gente vai mudar aqui a forma que as pessoas dão entrada no estoque e gerenciam o estoque. Quais são os principais indicadores que eu preciso garantir que o uso correto dessa nova aplicação, seguindo esse novo processo, mostre que a operação está saudável. Então, ela vai mostrar os indicadores. Porque é muito comum, às vezes, o cara fala assim: os caras querem mudar o sistema, mas aqui tá tudo bem. A gente gerencia bem a área aqui, não tem nenhum problema. Mas por quais indicadores que você gerencia? Não tem reclamação, eu tô na empresa há tanto tempo, entendeu? Para mim tá tudo bem. Então, né, é comum as pessoas não terem uma visão do que é melhorar. E aí, quando você cria indicadores específicos baseados em sugestões de benchmarking, que a própria IA pode te dar uma pesquisa na internet, você já implanta o sistema e coleta requisitos de negócio baseado numa visão de benchmark, tá? E outro ponto importante também é a análise de relatórios com grande volume de dados. Então, uma vez que você implantou a aplicação, dependendo do tipo, das telas, dos tipos de campos, etc., o banco de dados ele vai estar cheio de informações ali. Como que você vai pegar aquilo e transformar em indicadores de negócio que fazem sentido? Então, estou implantando um sistema aqui para aumentar a receita. Então, você tem várias transações, né? Então, você precisa agrupar a receita. E como que você faz isso? Você simplesmente vai lá e fala assim, eu quero aferir se eu estou alcançando a minha meta. Então, você desdobra a meta por dia, né? A meta do mês você pode desdobrar por dia, por semana, né? E aí você afere isso. Um outro ponto é o percentual de adesão. Então, se eu tenho uma meta de receita no mês, qual que é o meu percentual de adesão por dia? Qual que é a tendência se eu continuar vendendo isso, entendeu? Então, você pode extrair os relatórios da aplicação que foi implantada e colocar dentro de uma inteligência artificial para ir fazendo perguntas desse tipo, né? Se eu continuar vendendo isso aqui, a chance de eu alcançar a meta no mês é de quanto? A chance é pequena, porque se você tem uma meta de 10 mil por mês, e aqui nos 15 primeiros dias você vendeu só 2.500, entendeu? Então você precisa compensar isso, entende? Então, esse tipo de análise com um banco de dados gigantesco ali, com várias microtransações, se você contextualiza para a IA o que é aquilo, você consegue gerenciar o requisito de negócio, né? Muito mais fácil do que se você eventualmente ter que ficar fazendo painéis, às vezes, em um sistema que às vezes não está muito maduro, pode ter informação suja, entendeu? Então aí ela pode te ajudar a ir limpando essas informações, né? E você consegue quebrar também em granularidade. Poxa, granularidade eventualmente por vendedor, por produto, por unidade de negócio. Você pode ir pedindo para ela criar os relatórios assim, né? Até então, ou o sistema que você implanta entrega isso para você de uma forma nativa, ou você precisa de desenvolvedores de dashboard, ou você precisa ficar aferindo, como dizem, na unha, né? E aí é muito mais difícil. Então, a AI ela pode ajudar vocês tanto a definir bem o requisito em benchmark, como também analisar dados desde que você entregue contexto para ela e o que você quer especificamente, tá bom? Assim que ela vai te ajudar com os requisitos de negócio. E os requisitos gerenciais, o que são os requisitos gerenciais? São características de um instrumento, tá, usado para aumentar as chances de um projeto alcançar suas metas. Suas metas de quê? As 7 metas de qualquer projeto de tecnologia. Escopo, que são as odds, tempo, prazo de produtos e benefícios, custo para você criar a aplicação, critérios de qualidade da aplicação, benefícios, que é justamente o que a gente estava falando anteriormente, riscos e sustentabilidade. Então, você precisa criar instrumentos para isso, tá? Então, recentemente, eu estava conversando com uma pessoa aqui, foi ontem, inclusive, né? E eu falei assim, olha, a gente usa aqui só, acho que 4 artefatos. A gente usa só o kickoff, a especificação funcional, um e-mail mandando status e, e um relatório de encerramento, entendeu? Olha, já é melhor do que nada. Mas existem várias outras coisas que você pode fazer para aprimorar a chance de você entregar as metas dessas variáveis. Então, exemplo, formalização de papéis. É um ponto importante, né, em projetos de tecnologia. Então, se às vezes a pessoa só vai lá e estuda o Scrum Guide, lá no Scrum Guide tem 3 papéis. Quais são os papéis do Scrum Guide? PO, Scrum Master e Devs.
Mas dentro de um projeto de software completo, você tem o executivo, né? Você tem, eventualmente, diretores de áreas correlacionadas. Você tem, eventualmente, um líder técnico que não é o PO. Você tem o cliente, você tem o usuário sênior. O que que é o usuário sênior? Aquele cara que vai descrever os requisitos de negócio no nível de detalhe máximo, entendeu? O usuário sênior é aquele que vai receber o produto e vai confirmar que faz sentido, que ele consegue usar para gerar um impacto, entende? Então você tem várias outras funções e papéis que você precisa cobrir que o Scrum não cobre, né? Por isso que, por exemplo, é importante você ter uma visão de métodos mais abrangentes que você pode usar Scrum adaptado, tá? Então, formalização de papéis, estou dando um exemplo aqui, né? GP, executivo, Product Owner, você precisa desse papel, você vai rodar Scrum ali no nível de entrega do produto. Líder técnico, usuário sênior e cliente. E a descrição de responsabilidades já é uma descrição do que cada um desses papéis faz, entendeu? Então, às vezes você pode ter um papel que não tem uma descrição de responsabilidades by the book, assim como o Scrum Guide do Product Owner. Você pode precisar, às vezes, ter um Product Owner que é misturado com gerente de projetos, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Responsabilidades do gerente do projeto. Planejamento e design, ó, ele precisa criar e manter um plano de projeto detalhado, né, com foco nos produtos e nos benefícios. Isso é responsabilidade dele, né? Gestão da equipe, liderar a equipe, facilitar o trabalho, né? Gestão de riscos e problemas, monitoramento e controle, gestão de mudança, comunicação. Tudo isso aqui são responsabilidades do gerente do projeto que você pode estruturar, né? Caso de negócio também é um outro exemplo de artefato importante, né? Algumas abordagens de gestão da qualidade, comunicação, risco, benefício, os indicadores do projeto e a arquitetura de processos. Acompanham o conteúdo aqui mais algum tempo, vocês sabem que isso aqui são temas que eu falo já há bastante tempo, né? Todo o fluxo de vida, todos os fluxos dos projetos, né? Quem é aí aluno também da nossa solução que a gente lançou recentemente, o Conquiste Organização e Produtividade dos Projetos de Software em menos de 5 dias, você aprende a criar esses fluxos aqui, tanto na teoria quanto na prática, né, dentro da plataforma que a gente mostra. Então, isso aqui são exemplos de instrumentos que você pode usar para alcançar melhor as metas. E como que a IA pode te ajudar, gente? Aí não tem mais essa questão de, se eu vou ficar fazendo instrumento, eu vou deixar o meu projeto lento, né? Então, os agilistas que não têm conhecimento sobre isso, eles acham que se você for parar para descrever as responsabilidades das pessoas, vai ficar demorado demais, e se mudar, entendeu? Você perdeu tempo? Não, na verdade, você não bate cabeça. Então, se você propõe padrões a partir de uma referência verticalizada de IA, ou seja, um agente de inteligência artificial que foi treinado dentro de um método, falou assim, olha, me traga aqui o padrão de business case, eu tenho esse contexto de negócio. Ele traz para você. Ele não vai buscar na internet uma referência genérica de business case. Ele já tem um treinado no método, entendeu? Então é por isso que é importante você ter uma IA vertical. Eu quero criar um plano de comunicação. Então ele não vai buscar uma coisa genérica, ele já tem ali uma estrutura padrão, entendeu? Você vai colocar as informações do ciclo de vida dentro do sistema X, do produto vai estar lá dentro da Azure DevOps, vocês vão fazer reuniões tantas vezes por semana, e assim por diante. A qualidade vai ser evidenciada em determinado fluxo, entende? Então, quando você tem a IA, gente, já vertical, treinada em determinado método, tudo isso aqui é feito de forma muito rápida, né? E a adaptação também é muito fácil, porque você traz o contexto que você precisa adaptar e ela já cria para você, né? Então, é assim que vocês vão gerenciando esses 3 tipos de requisitos. Alguém tem alguma dúvida e comentário aí, ou não? Tudo certo? Sim. Diga aí, Mizel. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Augusto. Na Boa verdade, noite. eu estou aqui meio que caí de paraquedas, eu estava acompanhando o conteúdo há um tempo, e faz Sim. pouco tempo que eu estou na área de gerenciamento, e muita coisa a gente vê, estou acompanhando um pouquinho alguma coisa, PMBOK e tal, e estou lidando com isso agora, sim. Você tem alguma referência em relação de background? Porque eu estou vendo aqui, estou vendo vários pontos que a gente vê, mas a partir de que momento eu posso verificar esse processo aqui? O como a IA pode transformar é realmente para quem já está aprendendo, ou para quem já, putz, eu já estruturei o meu negócio, compreendo a minha estrutura de negócio, ou eu aprendo enquanto automatizo? Como é que você vê isso hoje? Olha, eu acho que é necessário você começar a fazer a IA já te ajudar, independente do seu estágio, né? Então, eu não sei se eu não tenho certeza se eu entendi muita dúvida, mas eu preciso usar a IA quando eu já estou avançado ou quando eu estou começando? Foi essa meio que a dúvida? Ou não? Mais ou menos isso. Mais ou menos é mais a proposta de hoje, assim, entendeu? Para que tipo de pessoa que é? Para eu saber se eu, putz, será que eu tô me sentindo meio, caraca, tem bastante coisa aqui que eu ainda não vi. Entende? Mais nesse sentido mesmo. Não, então, De, eu acho que é desde o iniciante ao avançado mesmo, sabe? Tipo, se você tá começando agora, você já vai ter uma boa base para aplicar melhor, entendeu? Né, o seu início, mas se você já é mais avançado também, tem muitas coisas que pessoas que já atuam na área já há bastante tempo nunca viram, tá? Então eu recomendo você ficar aí até o final, independente do nível que você tá. eu acho que só complementando a dúvida, é porque a maior dificuldade hoje que eu vejo é como eu não tenho concepção do processo inteiro, toda vez que eu penso em automatização do fluxo, eu não consegui entender o fluxo ainda para poder pensar em automatizar, entendeu? Eu acho que esse é meu principal dor hoje. Entendi. Realmente, assim, o ponto, por exemplo, de você
pegar um requisito gerencial, né, e criar ali um artefato para você melhorar os seus processos de ciclo de vida, benefícios e produtos, talvez você não consiga ter uma visão detalhada por não conhecer o detalhe. Mas aí eu posso depois passar alguns conteúdos de referência para você entender com mais profundidade, tá? Mas é basicamente, o ciclo de vida é você gerenciar o projeto desde a concepção, quando você cria a ideia, depois passa pelo planejamento. Planejamento do quê? Disso aqui, principalmente, a qualidade, comunicação, risco, benefício. Depois você vai entregar o produto e depois você precisa gerenciar os outros elementos. Então você vai estar gerenciando o produto? Tá, agora e os benefícios? E os produtos técnicos mesmo, e o status de cada indicador-chave, entendeu? Então, para você planejar isso aqui, você, com uma IA vertical, que já tem a bagagem de como isso é feito, ela pode te entregar rápido, você não precisa criar do zero, entendeu? É basicamente isso. Beleza, gente? Então, veja só, quais são as principais técnicas de coleta de requisitos? Isso aqui é um ponto importante, né? Modelagem de processo. Aqui, por exemplo, essa minha mentorada estava usando. Então, ela estava usando lá BPMN, que é o que eu vou aprofundar com vocês hoje. Talvez vocês já conheçam ele, né? Então, que é diferente de fluxograma. Fluxograma é só você basicamente colocar uma caixinha do lado da outra e ir conectando elas. Não tem uma notação, não tem uma linguagem padrão, né? A de fluxograma. Mapas mentais, como esse aqui. Então, você senta com a pessoa e sai escrevendo, né? Então, é um exemplo de técnica de coleta de requisitos. Brainstorm, você juntar as pessoas na sala e começar a perguntar. Isso aqui é a mais usada, mas uma das menos efetivas, né? Entrevista estruturada. O que é uma entrevista estruturada? Aqui a IA pode ajudar bastante. É você, a partir de um problema que você conhece superficialmente. Então, por exemplo, ela precisava lá controlar o estoque de medicações que davam entrada de forma judicial, né? Então, uma coisa é a medicação lá que o hospital compra, outra coisa é que ele recebe em juízo para usar em um paciente que, se não foi utilizado totalmente ao término do tratamento, ele precisa pedir para o juiz: olha, eu tenho autorização para continuar usando porque sobrou, ou preciso devolver, por exemplo, para o Estado ou para o paciente, e aí ele usa em outro momento se ele quiser, entendeu? Então, a partir desse problema, você começa a estruturar perguntas específicas que você vai fazer para a pessoa, justamente para você ter respostas específicas, não respostas abertas, né? Então, você pode contextualizar o problema para IA e sugerir as perguntas, né? Workshops, então, aí workshops não é simples assim, às vezes sair perguntando para as pessoas e colocando post-it, não, você precisa o quê? Fazer eventualmente um design sprint, né? O que é o design sprint? É um método específico de você coletar requisitos. Tem um livro, né, sobre isso. Vocês podem procurar ali. Inception, do Paulo Caroli, já é mais conhecido, né? Prototipação, você criar um protótipo ali de alguma solução. E análise de documentos para você entender o cenário da empresa, né, especificamente. Quais são os relatórios que são utilizados, quais são os procedimentos, enfim. São algumas técnicas para você coletar requisitos, mas hoje a gente vai aprofundar aqui no BPMN, né? E um erro muito importante que as pessoas confundem são os requisitos técnicos gerenciais de negócio. Alguém aqui já tinha visto esse tipo de separação, gente, de requisito? Eu já. Já tinha, Carlos? Você já participou de algum outro conteúdo meu ou não? Não. Não, Na né? verdade, eu tô no grupo lá, mas não tava sendo obediente de entrar nas lives. Aí eu falei, agora eu vou obedecer porque o assunto é muito bom. Pois é, que bom. Então, assim, vocês vejam, só o Carlos aqui, né? Não sei se alguém já tinha visto isso, mas é um ponto importante, tá, gente? As pessoas, elas confundem muito achando que tem basicamente um requisito técnico, né? Então, o gerencial, ele vai fazer o quê? Vai maximizar as chances de vocês entregarem as metas, e o de negócio vai evidenciar que tudo gerou valor, né? Que o requisito técnico, de fato, gerou valor, que aquilo fez sentido, né? Então, é importante vocês não confundirem uma coisa com a outra, entender que todos eles precisam ser gerenciados de forma simultânea, tá bom? Beleza? Então, passando pelos benefícios rapidinho antes da gente entrar no como, né? Os benefícios de você usar, por exemplo, uma técnica como BPMN para coletar e gerenciar os requisitos. Primeiro, difusão da anotação. Então é muito conhecida essa anotação. Praticamente todo mundo que trabalha com gestão e coleta de requisitos conhece BPMN, né? E se você não conhece, essa é uma oportunidade, é uma coisa que, assim, é de fato muito necessária, né? A modelagem é gratuita, se você usar, por exemplo, um Visage da vida, que é um dos softwares mais difundidos, né? Você tem uma clareza no entendimento, diferente de um fluxograma, que às vezes uma caixinha desdobra lá em dois caminhos, que você fala, meu, o que é isso? Né? O BPMN, você junta ele dentro de um losango de decisão, e o losango ele é paralelo, ele é exclusivo, né? Ou ele é de probabilidade, entende? Então você, ao olhar o fluxo, consegue entender com mais clareza o que está acontecendo, né? E você consegue escalar também a visão de processo da empresa para cima, para macroprocesso e cadeia de valor. Então, aqueles fluxos eles vão se juntando para cima, né? Ou para baixo no nível de procedimentos e POPs. Então, você pode indicar, ó, essa atividade aqui ela tem um procedimento agregado a ela, né? E fica muito mais fácil você escalar o entendimento de padronização e depois você pode fazer o quê? Um agrupamento coerente, ó. Você mostra a cadeia de valor da empresa, os macroprocessos, os protocolos,
que vão ser compostos por fluxos e procedimentos, né? Então, você faz um agrupamento coerente se você usa BPMN, tá? Como que você vai fazer isso, então? Olha só o exemplo do caso dela, tá? Vocês estão vendo esse fluxo aqui? Conseguindo ver bem? Tá pequeno. Tá um pouco pequeno. Eu vou abrir a imagem mesmo aqui, então, peraí. Depois eu volto para o mapa então aqui. Tá vendo aí? Agora melhorou, né? Uhum. Então vejam, ó. Ela viu aqui. Aqui é a raia do jurídico, por exemplo. O jurídico vai lá e recebe a liminar, falando assim, olha, a gente precisa providenciar aqui o tratamento desse paciente que teve uma concessão lá no liminar. Ela estava na dúvida, poxa, eu preciso ficar fazendo esse monte de caixinha aqui? Né? Então existe sempre uma dúvida, né, gente? Pô, o quanto faz sentido eu detalhar o fluxograma ao máximo para todo mundo ter clareza de cada subpasso ali, ou eu vou agrupar? Existe essa dúvida. E a dúvida, ela precisa ser esclarecida a partir do objetivo da modelagem. Mais para frente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que vocês seguem um framework para fazer a modelagem do processo, mas quando eu vi isso aqui, eu falei, não, isso aqui é tudo uma atividade só. Você recebe a liminar e dá encaminhamento. Entendeu? Então eu ia mostrar uma coisa depois e depois a outra, mas eu acho que já vou mostrar os dois fluxos junto. Vai ficar mais fácil. Peraí. Vou usar outra tela aqui. Esse é um. Esse é o dois. Estão vendo aqui, né? Então veja, ó. Essa parte que ela falou assim: eu vou receber liminar judicial, medicamento, conferir a autenticidade e prazo da decisão. E depois vou mandar um e-mail para um monte de gente. Não. Olha só. É uma coisa só. É receber liminar judicial e fazer encaminhamento. Entendeu? E aí você vai lá e cria um procedimento de encaminhamento de liminar. E aí dentro desse procedimento aqui, você pode descrever cada um dos passos. Você pode novamente ir lá, abrir uma própria IA e falar bem assim, ó, a pessoa vai fazer isso, isso e isso, ela vai receber a liminar, vai ser um documento assim, assim, assado, e aí ela precisa olhar tais campos, e depois ela vai mandar no e-mail, ou ela vai anexar em tal lugar, entendeu? Então você não precisa ficar gastando tempo pensando na estrutura do documento, para fazer e deixar um padrão de forma que aquilo vai ser seguido e, como que eu posso dizer, não tenha dúvidas, né, sobre o passo a passo do encaminhamento de liminar. Você pode, a partir de voz, explicar o problema, tá? E aí a IA vai criar um padrão para você, especialmente se você já tiver um modelo de procedimento padrão, entendeu? Então ela ajuda você a estruturar o procedimento, tá bom? Baseado numa conversa ou baseado eventualmente numa entrevista. Como que você faz encaminhamento de liminar? Eu faço assim, assim, assado, ó. E aí a IA ali vendo, transcrevendo tudo que você está fazendo, né? Eu, particularmente, gosto muito da ferramenta de transcrição do Teams, tá? Ela é bem melhor do que a minha experiência, né? Do que você pegar o GPT ali padrão e ir conversando. Por quê? Porque o GPT padrão, quando você vai conversando com ele, quando você para de falar, ele acha que já entendeu tudo. E ele começa a falar. Né? Agora, se você abre uma gravação no Teams e começa a conversar com a pessoa e pegando a fala dos dois, a transcrição depois no Word, ela fica muito boa. Tá? Então, o que eu sugiro? Olha, vou fazer uma entrevista aqui com a pessoa para ver como que ela faz isso aqui, abre para gravar, pega a transcrição e pede depois para ela fazer um procedimento baseado num padrão de procedimentos que você tem. Né? Então ela vai ler a reunião e já vai criar o procedimento para você. Então, esse aqui é um exemplo, poxa, muito diferente disso aqui, ó. Tá vendo? Um monte de passo a passo que você não tem uma visão de qual que é o procedimento, do que, poxa, quais são os sistemas que vão ser usados aqui, entendeu? Então aqui ela vai receber eventualmente a liminar lá dentro do sistema da justiça, entendeu? Ela vai baixar o PDF, colocar em algum lugar para encaminhar lá para a farmácia por e-mail, entendeu? Tudo isso aqui está dentro de uma atividade só, e aí uma prática adequada é cada atividade tem um padrão específico vinculado a ela, tá? Então, é claro, você vai fazer um padrão para todas as atividades? Não, é só para as que contribuem com o objetivo, tá? Então, já mostrei para ela, não precisa ficar descrevendo passo a passo assim, isso aqui tudo é um padrão. Aí depois mandar para a farmácia, tá vendo? Olha o que a farmácia faz, ó, recebe medicamentos, confere lote de validade, ó, registra a entrada no sistema, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, eu falei, não, pelo amor de Deus, ó, isso aqui é uma atividade só, né? Então eu fui lá e falei assim, ó, receber medicamento e movimentar estoque. Então ela recebe a liminar, movimento estoque, aí ela vai lá e cria um padrão disso, ó. Como que eu vou utilizar o sistema registrando movimentação? Vou entrar na tela X, vou fazer ato X, Y, entendeu? Então, aqui a pessoa já tem um padrão de como ela faz, né? Então ela vai lá em entrevista e depois pede para criar o procedimento, entendeu? Então, basicamente, gente, o fluxo inteiro, ele tava bem macarrônico, ó, tá vendo? Tava cheio de atividades aqui, ó.
3 atividades aqui, depois mais 4 aqui, ó, 5 aqui, né? Aí vinha para cá. Então, isso aqui é o quê? É a pessoa com dúvida do que vale a pena descrever, né? Então eu falei assim, não, ó, você basicamente vai fazer uma atividade por área, tá? Receber liminar, receber medicamento, receber medicamento, solicitar agendamento, POP lá de recebimento de medicação judicial, então de uma farmácia central vai para outra, e aí o médico programa o início do tratamento. Ah, ela poderia criar o procedimento padrão lá de como que o médico faz isso, ele entra no sistema e agenda? Sim, mas é o foco do problema que ela quer resolver? Não, então não precisa, né? Descrever esse padrão aqui. Você só vai descrever os padrões que são críticos. E aqui era um processo crítico. Depois que o médico programou o início do tratamento, aí ela vai gerenciar o consumo dos medicamentos e materiais, e aí tem um procedimento padrão disso também. Se tem medicamento excedente, ó, aí envia ofício ao juízo, certo? Fala, ó, medicamento excedente. O que que eu faço? Posso usar em outro paciente ou não, né? Se não, aí manda um relatório final e encerra a liminar com um POP de encerramento. Ó como é que tava antes. Ó, essa bagunça aqui, ó. Não precisa. Você só vai lá e cria uma atividade e depois, no nível de procedimento, quando você for lá entrevistar com a pessoa, entrevistar a pessoa, ver como é que é, entendeu? Tira foto do passo a passo, das telas que ela usa, etc., dos relatórios que ela precisa olhar. Aí sim, você detalha no nível de procedimento. O nível de fluxo não. O nível de fluxo tem que ficar claro para todo mundo e resumido, tá? Você detalha dentro do nível de procedimento. E aí, veja só. Se você precisa só criar um relatório final, fechou aqui, e se precisa enviar lá para o juízo, né, para esperar a decisão, aí fica aguardando, né, a decisão judicial para liberar o uso do medicamento e informa o parecer judicial, né, depois que ela chegar, né? E se você precisa usar o medicamento de forma urgente, às vezes pode acontecer isso, né? Se acontece isso, aí o que acontece? O médico, ele tem que justificar o uso de medicamentos de forma urgente, e ele tem um procedimento para isso, porque é um documento lá específico que ele faz, justifica, ó, paciente XYZ precisa muito desse medicamento que não é fornecido pelo SUS, a gente vai precisar usar, por mais que não tenha autorização judicial, ele entrou para ser consumido por um outro paciente, né, como sobrou, a gente precisa usar um outro, entende? Então o médico, ele faz uma justificativa, e aí para essa atividade aqui, você tem um padrão, entendeu? E aí, esse padrão pode ser um formulário online, pode ser um documento em Word, pode ser, entendeu? Um documento que começa no Word e termina num documento de assinatura, né? Então, aqui sim, você pode, inclusive, pedir para a IA te ajudar em soluções para fazer isso mais rápido e de uma forma que você mantenha a governança da rastreabilidade e da responsabilidade de quem está fazendo esse parecer para usar uma coisa que foi liberada judicialmente, entendeu? Então, se tem a demanda de uso urgente, aí ele vai para o caminho 1, né? Que vem aqui para baixo, tá vendo? Ó, quando você usa a linguagem BPMN, fica muito mais fácil de entender. É diferente se você fizesse um fluxograma macarrônico, entendeu? Então, se você não precisa, aí você aguarda a decisão até informar o parecer judicial e acaba, né? Então, veja que quando você entende de modelagem, entende que você precisa pegar as atividades-chave e padronizar elas, né? Criando POPs ali críticos. E aí tem ainda o quê? O POP de supervisão de consumo de medicamentos judiciais, que é, no caso ali, a controladoria que vai fazer isso, né? Então, quando você tem a visão do problema que você quer resolver, aí você tem mais clareza sobre quais atividades você precisa criar padrões, tá? Diferente de um fluxograma macarrônico aqui, ó, como esse aqui. E você tem um monte de coisa ali, você não entende direito o que é crítico, o que não é, e o que vai virar um POP. Pô, faz sentido eu fazer um POP de receber medicamento, conferir nota fiscal, lote de validade? Não. Então, provavelmente todas as atividades aqui elas precisam ser agrupadas em um único procedimento, né? Então, isso aqui é o antes que ela mandou e o depois lá, quando a gente construiu a versão final, tá? Então, vejam que é fundamental ter essa visão, mas você precisa do quê, ó? Vou mostrar aqui para vocês agora no mapa mental, para ter uma visão melhor. Vocês precisam entender que a modelagem ela segue um padrão, né? Então, o padrão é esse aqui. Isso aqui eu até tirei da época que eu dava aula na engenharia de produção, lá, de modelagem e simulação. Então, a primeira coisa para você definir uma modelagem é você definir os objetivos e definição do que é o sistema que você está avaliando, né? E aí, uma vez que você entende os objetivos da modelagem, aí você vai abstrair algumas coisas. Então, aquele fluxo macarrônico é porque ela não estava abstraindo, ela estava querendo detalhar tudo e não precisa, né? E aí você cria um modelo conceitual e começa a gerenciar os dados de entrada. Isso aqui, daqui para frente, é mais para quem vai fazer simulação computacional, né? Mas esses dois primeiros pontos é muito importante. Olha o raciocínio aqui, ó. Observe esse sistema, ó. O sistema é composto por A, uma queijeira, B, o queijo e C, a faca. Pergunta para vocês: o rato faz parte desse sistema? O que vocês acham? Sistema que você vai precisar modelar, você vai precisar descrever ele conceitualmente ele. Quem se arrisca se o rato faz parte? Ninguém vai se arriscar, gente? Eu acredito que não. Que não faz parte, né? Não. Então, ó, depende. Por quê? Se você estiver preocupado apenas com a mecânica do sistema, ou seja, cortar o queijo, né, sobre a queijeira, a gente pode eliminar o rato. Não precisa mostrar o que o rato faz, né? Pois ele não afeta o corte do queijo. Porém,
Se você quer estudar o desenvolvimento de bactérias no queijo, tanto a queijeira quanto a faca e o rato pode ser igualmente importante, porque nesse caso o rato faz parte. Então, as bactérias no queijo, elas vão vir tanto do ato de você eventualmente cortar a faca ali contaminada no queijo, então vai desenvolver bactéria de um jeito, e do rato comendo o queijo, entendeu? Então depende do que você quer analisar nesse processo, né? Aí você vai abstrair ou não o rato, né? Então, isso é um exemplo de mentalidade que você precisa ter na hora de desenhar um fluxo com qualquer anotação que for, tá? Mas a BPMN, como a gente já tratou, é melhor, né? Então, qual que era o objetivo dela ali, ó? Criar visibilidade de status do processo para todos. Então, hoje, o processo lá de consumo de medicamento liminar, ninguém vê direito o que está acontecendo. Só o jurídico que tem os processos físicos que ele recebe ou dentro do sistema lá, entendeu? Então, todo mundo precisa ter visibilidade. Então, ela ia precisar criar um sistema para monitorar. Aí, ela vai criar um card no Trello, ela vai criar uma planilha lá com o nome do processo e a data de liberação. Ela precisa avaliar isso, né? Então, todo mundo precisa ter visibilidade. Outro ponto, criar flexibilidade de uso de medicamento com urgência justificada sem risco jurídico. Então, hoje, se o medicamento sobra, corre o risco de alguém ir lá e usar e depois ter um problema jurídico, entendeu? Então, você precisa criar essa flexibilidade de uma forma formal. Vocês viram lá no fluxo que se o medicamento sobrou e você precisa usar eventualmente num paciente que está ali, existe um padrão, que vai ser ou um sistema, ou um formulário, ou o que quer que seja, né, para você não ter mais o risco jurídico, né? E controlar o saldo com a categoria contábil específica. Por quê? Se o medicamento ele entra como doação, por exemplo, a doação de medicamento, ele não vai ser separado do judicial. E aí a capacidade de você controlar esse tipo de saldo é diferente, né? Então a descrição de como vai ser dada a entrada no estoque, por exemplo, selecionando uma outra categoria, porque vai para uma outra conta contábil, precisa ser diferente, tá? E você vai o quê? Reduzir o risco de uso excedente sem liberação judicial. Então você precisa tanto da flexibilidade quanto da redução de risco, tá? Então quando você tem clareza desses objetivos, aí você entende o que faz sentido demonstrar de forma hiper detalhada ou não no fluxo e quais procedimentos são críticos para você criar, porque vão garantir que esses objetivos vão ser cumpridos com um novo fluxo, entende? E esse novo fluxo que usa vários sistemas, usa desde o sistema da justiça, o sistema, eventualmente, uma planilha Excel compartilhada que eles vão criar, o ERP, que vai ter uma mudança ali de categoria de entrada de produto, né? Porque vai para uma outra conta contábil, e depois o relatório ali de consumo de estoque, né? Então, como que eles vão olhar o consumo de estoque agora dentro daquele RP? Eles vão selecionar lá e personalizar um relatório para ver só consumo e estoque de medicamento judicial, entendeu? Então, quando você tem os objetivos, fica mais claro, tá? E aí você vai lá e abstrai, né? Então, poxa, tudo que não interfere nos objetivos, você tira do fluxo porque não faz sentido, e aí você tem uma maior capacidade de preparar a granularidade dos procedimentos, porque você tem clareza do que você precisa fazer, né? E como que a IA vai agregar? Então, ó, você estrutura dados de cada atividade compilando entrevistas transcritas para criar os POPs, né? Então, você vai criar os procedimentos como entrevistas transcritas, né? E, eventualmente, investigação ali mesmo em como cada um faz cada atividade. E aí você indica, poxa, a IA pode te indicar software de modelagem. Eu preciso modelar esse processo aqui, qual o sistema que eu vou usar? Modelo de padronização de procedimento, às vezes a empresa não tem modelo de padronização. Ela já busca ali um modelo e pode te ajudar a criar isso. Ela pode sugerir melhorias no macroprocesso, no fluxo e no procedimento. Quando eu comecei a falar para ela agrupar aqueles processos, ela falou, realmente, eu coloquei esse fluxo aqui no GPT, ele falou para eu pegar essas 3 caixinhas aqui e fazer elas virarem só uma. Isso que ele nem conhecia os objetivos da modelagem. Agora, imagina se ela pega e descreve, ó, eu tô com esse problema, a gente precisa melhorar o fluxo para alcançar esses objetivos. O que você acha desse fluxo que eu modelei? Ele vai olhar e vai falar, olha, isso aqui precisa de mais detalhes, isso aqui você pode agrupar, entende? Então, essa sugestão de melhoria que eu fiz para ela, a própria IA poderia fazer ainda que talvez tivesse menos qualidade ou talvez até tivesse o mesmo nível de qualidade, entendeu? No caso dessas 3 primeiras atividades ali que ela mostrou e eu sugeri mudanças, foi exatamente a mesma coisa, tá? Então, o GPT, ele pode sugerir melhorias nos 3 níveis, tá? Tanto de macroprocesso, fluxo e procedimento. Pode tirar dúvidas sobre notação. Ah, é certo eu juntar uma bolinha amarela numa vermelha, né? Eu juntar uma caixinha na outra, que após um losango de decisão ou não, entendeu? Então, como você está usando uma notação específica, ele pode tirar dúvidas sobre isso. E ele pode corrigir coerência, né, de fluxo, coerência de texto, de gramática, entendeu? Então, no caso de requisitos com o BPMN, a IA pode agregar bastante nesse sentido, tá, pessoal? Bom, de maneira geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês entenderam que fez sentido aí, que gerou valor para vocês esse material ou não? Bastante. Bastante. Pô, que bom que vocês gostaram. Guilherme, Uma dúvida. fala aí, pode falar. Carlos? Com relação a isso que tudo isso que você falou, usando a IA, a gente usaria por meio de prompt ou qual seria realmente a forma de usar
a IA com tudo isso, né? Então, olha, eu entendo que para você, por exemplo, criar ali um padrão de procedimento, né? O melhor caminho seria você entrevistar a pessoa, para a pessoa falar como que é o procedimento. Ó, eu entro aqui, faço tal coisa, etc, etc, entendeu? E aí você baixa a transcrição e fala, olha, eu preciso, se você já tem um modelo de POP, por exemplo, né? Um modelo de procedimento ali, um documento em Word, uma coisa assim, você sobe dentro do GPT e fala, preciso que você pegue essa entrevista, tá? E crie um procedimento padrão baseado no que a pessoa falou, descrevendo o que é o trabalho dela, entendeu? Entendi. Legal. Basicamente isso, a partir da transcrição e do modelo de procedimento. E ela pode ajudar você também a criar um modelo de procedimento, entendeu? Ela Sim. pode ajudar você a melhorar a modelagem do fluxo, baseado no objetivo da modelagem, que é o que a gente estava conversando. Por exemplo, no caso dela, ela tinha esses objetivos. Por isso que ficou muito mais fácil ela abstrair o fluxo, deixar ele mais resumido, entendeu? Porque uma vez que você tem um objetivo, você sabe que faz sentido detalhar o que não faz, como aquele exemplo ali que eu mostrei para vocês do queijo, do rato e da queijeira, entendeu? Você precisa contextualizar para ela sobre o seu desafio de negócio e trazer os elementos baseados nas interações que teve com as pessoas coletando requisitos, entendeu? E ela vai te ajudar tanto a deixar o fluxo mais detalhado, se for necessário, ou mais enxuto, e também o procedimento com o nível de detalhe e especificações necessárias. Perfeito. Né? Isso por caso de requisitos de negócio, que é o que a gente está aprofundando aqui mais no como, né? Porque a gente está falando de BPMN. Agora, no exemplo ali que a gente trouxe de requisitos gerenciais, né? Aí uma IA vertical, por exemplo, que já sabe ali o que é um business case, que já sabe o que é um plano de qualidade, de comunicação de riscos, que ela já foi treinada dentro de um método, né? Como por exemplo que os nossos alunos usam, aí é só você pedir para ela, ó, eu tenho aqui um contexto que os meus projetos estão dentro de uma planilha de Excel, os requisitos lá que as pessoas criam estão dentro de um Azure DevOps, então a gente reúne com a pessoa, pega a transcrição, coloca dentro do DevOps, e a partir daquilo os devs quebram em partes menores para desenvolver, entendeu? E a gente faz reunião uma vez por semana para discutir a sprint no Teams. Então ele vai lá e vai criar um plano de comunicação baseado nisso, entendeu? Porque ela já é uma IA treinada dentro de um método para criar todos os elementos gerenciais aqui nos requisitos gerenciais. Obrigado. Imagina. Pessoal, de maneira geral é isso, então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou aberto aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou mandar o CT, o NPS aqui para vocês responderem dentro do chat do Teams. Bom, obrigado pela participação de vocês, pela interação e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa Mais, noite. tchau, boa noite. Tchau, tchau.